A vida me parecia tranquila até aquele dia fatídico. Meu pai, João, havia falecido de forma repentina, deixando um vazio imenso no meu coração. Apesar da dor, eu sabia que precisava ser forte. O luto era um processo difícil, mas eu tinha Augusto, meu marido, e Larissa, minha cunhada, ao meu lado. Eles diziam estar ali para me apoiar, para me ajudar a lidar com tudo o que estava acontecendo. João sempre fora uma pessoa de princípios, e sua morte não apenas abalou nossa família, mas também trouxe à tona um assunto que até então eu preferia não encarar: a herança. João tinha feito um testamento, e eu sabia que ele havia me deixado uma quantia considerável. Mas o que eu não esperava era a reação de Augusto e Larissa. No começo, eles pareciam compreensivos, respeitando meu tempo e espaço para processar a perda. Mas aos poucos, percebi uma mudança no comportamento deles. Larissa começou a me pressionar para que eu acelerasse o processo de partilha da herança. Você tem que resolver isso logo, Luana. Seu pai não vai voltar, e você precisa pensar no futuro, ela dizia, quase com uma urgência estranha. Eu tentava ser paciente, explicando que queria respeitar o tempo para luto, mas ela não parecia entender. Augusto também parecia ansioso para resolver a questão. Ele, que sempre foi mais tranquilo, agora mostrava sinais de irritação sempre que o assunto surgia. Luana, por que não agiliza logo? O que você está esperando? Ele me cobrava, com um tom que me fazia sentir desconfortável. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo não parecia certo. Eu sabia que a herança de João não era pequena. Ele havia acumulado um patrimônio de 1,5 milhão ao longo dos anos, e eu sabia que parte disso seria dividido entre mim e meus irmãos. Mas algo me dizia que Augusto e Larissa não estavam apenas preocupados com o que era justo. Eles pareciam querer algo mais, algo que eu não estava disposta a ceder. Eu tentava ignorar os sinais e seguir em frente, mas algo dentro de mim dizia que precisava ficar alerta. As conversas entre Augusto e Larissa se tornaram mais frequentes, mas sempre quando eu não estava por perto. Eles sussurravam em cantos da casa, trocando olhares suspeitos, como se estivessem planejando algo sem a minha presença. Uma noite, depois de um jantar em que tentaram mais uma vez falar sobre a divisão da herança, eu decidi me afastar um pouco. Fui para o meu quarto, tentando organizar meus pensamentos. Eu queria acreditar que estava sendo paranoica, que estava exagerando. Mas, no fundo, uma sensação de desconforto me consumia por dentro. Aquela noite estava prestes a mudar a minha vida para sempre, e eu nem imaginava o que estava por vir. No entanto, o que eu descobri depois, no momento mais inesperado, iria me deixar em choque e fazer eu questionar tudo o que eu sabia sobre as pessoas que mais amava. Mas isso, você só vai saber quando eu acordar. Acordei no dia seguinte com uma sensação de vazio no peito. Não era só o luto pelo meu pai, mas algo mais, uma inquietação que me acompanhava desde a noite anterior. Eu não conseguia mais ignorar as atitudes de Augusto e Larissa. Cada vez que eles falavam sobre a herança, um frio percorria minhas veias. Eu sentia como se estivesse em um labirinto de desconfianças, mas ainda tentava racionalizar, tentando me convencer de que estava vendo coisas onde não existiam. Após o café da manhã, Augusto me sugeriu que fizéssemos uma viagem para sair um pouco de casa. Vamos dar uma relaxada, Luana. Está todo mundo te pressionando por causa da herança. Você precisa de um tempo para pensar. Ele disse com um sorriso acolhedor. Não sei o que me incomodava mais. A preocupação excessiva dele com o meu bem-estar, ou o fato de que, em sua proposta, não havia sequer uma menção sobre o testamento do meu pai. Eu, por outro lado, não queria fugir das minhas responsabilidades, mas sentia que algo estava sendo escondido. Decidi ficar em casa, em vez de aceitar a ideia de Augusto. Eles com certeza estavam contando com minha ausência para fazer o que queriam, e eu precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Quando ele e Larissa saíram, eu resolvi dar uma olhada nos papéis do meu pai.
Desde que ele faleceu, eu ainda não tinha tido coragem de mexer nas coisas dele, mas sabia que precisava entender tudo antes de tomar qualquer decisão. Entrei no escritório, onde João mantinha tudo muito bem organizado. Encontrei o testamento logo na primeira gaveta, como ele sempre gostava de manter as coisas. Li as palavras de meu pai, tentando encontrar qualquer pista sobre sua vontade em relação à herança. Tudo parecia claro. Ele me deixara o montante de R$ 1,5 milhão, com a condição de que eu usasse o dinheiro para garantir o futuro dos filhos e que não o deixasse cair em mãos erradas. Mas ao final, encontrei algo que me causou um grande estranhamento. Uma cláusula que mencionava um outro beneficiário. No começo não entendi, mas ao ler novamente, vi que era o nome de Larissa, e de forma explícita. Aquilo me deixou em pânico. Eu sabia que ela e Augusto estavam tentando forçar a divisão da herança, mas não imaginava que eles estivessem tão confiantes de que conseguiriam levar tudo. Era como se eles já soubessem que meu pai havia feito uma mudança no testamento, sem que eu tivesse sido informada. No fundo, eu comecei a questionar: será que havia algo mais por trás disso? De repente, a porta do escritório se abriu. Augusto estava de volta, e Larissa estava logo atrás. Eles pareciam ter acabado de voltar de uma reunião. Eu tentei esconder o testamento, mas meu coração estava acelerado. Luana, o que você está fazendo aqui? Não acha que deveria descansar um pouco? Augusto perguntou, tentando disfarçar qualquer indício de culpa em sua voz. Larissa, com um sorriso enigmático, me olhou por um momento e disse: Luana, sei que está tudo muito difícil para você, mas talvez seja a hora de pensar em todo o futuro. O testamento do seu pai está claro, e você não vai querer fazer essa decisão sozinha. O tom dela me deixou desconfortável, e o olhar de Augusto parecia mais calculista do que nunca. Senti que estava em um jogo que não tinha controle. Eu precisava saber mais, entender o que eles estavam tramando. Naquela tarde, enquanto eles estavam ocupados, eu decidi agir. Convoquei uma reunião com o advogado de meu pai, sem contar a ninguém. Eu precisava saber, sem sombra de dúvida, o que estava acontecendo. Sabia que, ao fazer isso, estaria me arriscando a descobrir algo que talvez fosse melhor deixar para trás, mas não conseguia mais ignorar. E foi exatamente nesse momento, quando meu destino começou a mudar, que a verdade mais chocante da minha vida seria revelada. A revelação que iria deixar todos os meus planos de mundo virados de cabeça para baixo. A reunião com o advogado aconteceu no dia seguinte, às pressas. Eu sentia o coração apertado, como se algo estivesse prestes a acontecer. O escritório do advogado de João, um homem calmo e meticuloso, estava vazio, exceto por nós três. Eu, o advogado e meu destino. Fechei a porta com cuidado, como se o simples fato de fazer isso me afastasse do que estava prestes a descobrir. Luana, antes de falarmos sobre o testamento, preciso te contar algo, começou o advogado com uma expressão séria. Eu sei que essa é uma situação difícil para você, mas seu pai fez uma mudança significativa em seus documentos antes de falecer. Ele parou por um momento, como se pesasse suas palavras. Não foi uma mudança no testamento, mas uma decisão importante. Eu fui instruído por ele a entregar uma carta para você, se algo acontecesse com ele. Aquelas palavras me deixaram confusa. Eu não sabia o que pensar. Meu pai sempre foi muito reservado. Sempre acreditou em resolver tudo por conta própria. A ideia de ele ter deixado algo importante para mim, algo que eu não sabia, me fez sentir uma enorme pressão. O advogado puxou uma carta de um envelope, ainda lacrado. Ele a colocou diante de mim. Essa é a carta que ele me pediu para te entregar no momento certo. Luana, seu pai não queria que você soubesse disso, mas ele confiou em você, mais do que em qualquer outra pessoa. Leia. Com mãos trêmulas, peguei a carta. O papel estava amassado, como se tivesse sido guardado por anos. As palavras de João começaram a tomar forma diante de mim. Luana, minha filha, se você está lendo esta carta, é porque algo aconteceu com a minha saúde. Eu sei que você nunca gostou de ouvir sobre dinheiro,
Mas a verdade é que a nossa família sempre foi envolta por muitos segredos. Eu te amo profundamente e quero que saiba que fiz tudo para proteger você. Mas também preciso que você entenda que existem coisas que você precisa saber, mesmo que doa. Cada palavra da carta me fazia sentir um peso imenso sobre meus ombros. Meu pai estava me revelando algo que eu não imaginava. Continuei lendo. Eu sei que Augusto e Larissa têm planos, Luana. Eles querem o que é seu, o que você tem direito, mas o que eles não sabem é que a verdadeira herança que você tem não é o dinheiro. A verdadeira herança é o segredo que sempre mantivemos. A herança de R$1,5 milhão não é o que você pensa. Você é filha única, mas eu acreditei que você precisava saber disso quando estivesse pronta. O papel parecia desintegrar entre meus dedos. Eu não conseguia mais respirar. O que ele estava dizendo? O que esse segredo significava? Há mais, disse o advogado, vendo a minha reação. Há um fundo que seu pai deixou para você, mas não é algo tangível. Ele queria que você usasse isso para descobrir a verdade. Ele deixou pistas para você, algo que só você poderia entender. O segredo, Luana, é sobre a verdadeira origem de sua fortuna. Eu olhei para o advogado, atônita. Ele continuou. Seu pai nunca foi apenas um homem comum. Ele guardou a identidade de sua verdadeira família em segredo, por medo de que algo acontecesse com você. Essa herança, Luana, não é apenas o dinheiro. Ela está ligada a algo que você precisa descobrir. Algo que Augusto e Larissa, se souberem, farão qualquer coisa para ter em suas mãos. Minha mente girava a 1000 por hora. Eu havia acreditado que a luta pela herança era sobre dinheiro. Mas agora, descobria que havia algo muito mais profundo e perigoso por trás de tudo aquilo. Augusto e Larissa não estavam apenas interessados no que era material. Eles queriam algo mais, algo que talvez não estivesse ao alcance de ninguém. Mas antes que eu pudesse questionar mais, senti um cansaço imenso. Eu precisava de respostas, mas não sabia onde encontrá-las. O advogado olhou para mim, como se entendesse o turbilhão em minha mente. Você vai descobrir, Luana. Seu pai confiou em você para desvendar isso. E se precisar de ajuda, estou aqui. Saí daquele escritório com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa era certa. A minha vida nunca mais seria a mesma. O segredo estava bem diante de mim. E agora, era minha missão descobrir toda a verdade, antes que fosse tarde demais. E antes que Augusto e Larissa conseguissem colocar suas mãos no que não lhes pertencia. Quando saí do prédio, algo no meu coração dizia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O peso da carta de meu pai ainda me esmagava. Não conseguia parar de pensar nas palavras dele, nos segredos guardados, nas pistas que ele deixara. Eu me sentia perdida, como se estivesse em uma estrada cheia de bifurcações, mas sem saber qual caminho seguir. Augusto e Larissa estavam em uma verdadeira caça, e eu não tinha ideia do que eles estavam planejando. O que mais eles sabiam que eu ainda não sabia? Aquele dia se arrastava, e eu sentia uma pressão crescente. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto, tentando organizar meus pensamentos. O que significava aquela herança que meu pai havia deixado? O que era mais importante do que o dinheiro? Augusto e Larissa estavam tão certos de que conseguiriam tomar o que era meu. E aquilo me angustiava. De repente, o som da porta da frente se abriu. Eu sabia que era Augusto. Ele entrou com uma expressão tranquila, quase como se nada tivesse acontecido. Como se não estivesse conspirando contra mim para tomar a herança. Você estava onde? Eu liguei várias vezes, disse ele, com um sorriso que parecia um pouco forçado. Eu estava com o advogado, respondi, tentando esconder a ansiedade em minha voz. E então, alguma novidade? Ele perguntou, cruzando os braços e me observando com atenção. A pressão dele era visível. Ele estava esperando uma resposta.
Eu sabia que ele não estava apenas preocupado com o meu bem-estar. Ele queria saber se eu havia descoberto algo sobre o que estava em jogo. Eu recebi a carta de meu pai. Falei calmamente, tentando manter o controle da situação. Ele me deixou algumas instruções. A expressão de Augusto se endureceu por um instante, mas ele rapidamente se recuperou. Instruções? Luana, você não pode acreditar em tudo o que está escrito nesse papel. Seu pai estava doente, e ele provavelmente não sabia o que estava fazendo. Você tem que pensar no que é melhor para você agora. Larissa apareceu na porta do quarto nesse momento, interrompendo a conversa. Ela estava com um sorriso vitorioso, como se soubesse que havia vencido alguma batalha. Luana, você não está entendendo. O testamento está claro, e você não pode seguir o que ele disse. Augusto está certo. Você não pode deixar que esses papéis te enganem. O tom da voz de Larissa estava carregado de uma raiva disfarçada. Ela tentava esconder, mas eu podia perceber a ameaça velada em cada palavra. Eles estavam se preparando para algo que não podiam esperar de mim. Uma luta real pela minha herança. Eu não vou deixar vocês pegarem nada do que é meu, respondi, mais firme do que imaginei ser capaz. O que meu pai deixou para mim não é algo que eu possa simplesmente ignorar. E se vocês pensam que vão me enganar, estão muito enganados. Eu sabia que aquilo era apenas o começo. Eles não iriam desistir facilmente. Mas, naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu não seria mais a vítima da situação. Eu estava disposta a enfrentar qualquer coisa para proteger a memória do meu pai e o que ele me deixou. Luana, não é uma boa ideia seguir por esse caminho. Você vai perder mais do que ganha, disse Augusto, tentando acalmar a situação, mas sua voz estava tensa, como se estivesse começando a se desesperar. Eu não vou perder, e vocês vão pagar pelo que estão fazendo. A resposta saiu de minha boca antes mesmo de eu pensar. Eu sabia que tinha que seguir em frente, mas a dúvida ainda me assombrava. O que eles estavam tentando esconder? O que eu ainda não sabia? Depois de uma noite difícil, fui até o advogado novamente no dia seguinte. Eu preciso saber o que está acontecendo. Você disse que meu pai me deixou pistas. Onde estão essas pistas? O que devo fazer para descobrir a verdade? Eu estava impaciente, desesperada por respostas. O advogado me olhou com seriedade. Luana, as pistas estão em um lugar seguro. Eu só posso te dizer uma coisa agora. Cuidado com quem você confia. A verdade que você está buscando está mais perto do que imagina, mas ela pode mudar tudo. Eu não sabia o que isso significava, mas algo me dizia que eu estava perto de descobrir o segredo que mudaria minha vida para sempre. Eu não sabia exatamente o que encontraria, mas sabia que seria algo grande. Algo que Augusto e Larissa jamais poderiam ter previsto. Eu precisava saber a verdade, e eu faria tudo para isso. Os dias se arrastavam e eu sentia a pressão de cada escolha que fazia. Augusto e Larissa estavam mais impacientes e eu podia sentir que eles começavam a agir de maneira mais agressiva. Tentavam me convencer a abrir mão da herança, falando de um jeito disfarçado, tentando me fazer sentir culpada. Eles queriam me controlar, me fazer acreditar que eu não era capaz de lidar com tudo aquilo. Mas algo dentro de mim me dizia que eu estava no caminho certo e que meu pai me deixara um legado muito mais valioso do que eu poderia imaginar. Eu estava disposta a seguir adiante, mas as pistas que o advogado mencionara não eram fáceis de encontrar. Ele me dissera que meu pai havia escondido a chave para a verdade em algum lugar, mas onde? Cada vez que eu procurava por respostas, tudo o que encontrava eram mais perguntas. Algo estava me dizendo que as respostas estavam mais perto de mim do que eu imaginava. Naquela manhã, ao revisar o que meu pai deixara, eu decidi revisar os documentos do testamento novamente. O advogado já me dissera que havia algo mais, mas não me explicara o que era. Era uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo observada, mas sem saber por quem. Cada movimento parecia ser vigiado. Foi então que algo chamou minha atenção. Uma linha no testamento, escrita com uma caligrafia diferente,
parecia indicar um endereço. O que seria aquilo? Não era o tipo de detalhe que meu pai teria deixado para qualquer um ver. Algo dentro de mim me dizia que essa era a chave para tudo. Luana, o que você está fazendo? A voz de Larissa me interrompeu. Ela apareceu na porta da sala, tentando disfarçar um sorriso. Você está realmente querendo se perder nessa confusão toda? A herança é nossa. Já está decidido. Eu não olhei para ela. Mantive os olhos fixos no papel diante de mim. Não é sua, Larissa. Não é de vocês. As palavras saíram firmes, sem hesitação. Eu sabia que a verdade estava ao meu alcance e que nada nem ninguém ia me impedir de encontrá-la. Augusto apareceu logo atrás de Larissa, dessa vez com um tom mais agressivo. Você acha que vai conseguir tomar o que é nosso, Luana? Esse dinheiro não é seu. Seu pai já sabia que seria assim. Você não tem a capacidade para lidar com isso. Melhor aceitar, antes que as coisas se compliquem ainda mais. Mas eu não os ouvi. Minha mente estava fixa no endereço. O que ele significava? Onde isso me levaria? Eu sabia que precisava ir até lá, mas não podia fazer isso sozinha. Precisava de ajuda. Não tinha ideia do que encontraria, mas sentia que o que quer que fosse, me daria finalmente as respostas que eu tanto procurava. Eu peguei o telefone e liguei para o advogado. Eu preciso que você me ajude. Há um endereço no testamento. Você sabe o que isso significa? O que eu preciso fazer? Luana, você não está preparada para o que vai descobrir. Mas, se realmente está disposta a seguir em frente, eu vou te ajudar. Esse endereço, ele pode mudar tudo para você. Mas, por favor, tome cuidado. O que você está buscando não é só dinheiro. As palavras do advogado foram um aviso, e isso me fez hesitar por um momento. Mas, por mais que a ansiedade me dominasse, eu sabia que não podia voltar atrás. A verdade estava diante de mim, e eu tinha que encontrá-la. Se o meu pai havia me deixado uma pista, eu faria de tudo para segui-la. Sem mais demora, decidi partir para o endereço. Aquele seria o passo mais importante da minha vida. Mas eu não sabia o que me aguardava. Eu sabia apenas que, ao entrar naquele lugar, tudo mudaria. Quando cheguei ao local indicado, um pequeno armazém no centro da cidade, me senti desconfortável. O prédio era velho e a atmosfera ali era sombria. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. O que eu procurava estava lá, eu podia sentir. E então, ao entrar, encontrei um pequeno cofre escondido no fundo, dentro de uma sala aparentemente esquecida. Meu coração batia forte. Eu estava prestes a descobrir o que meu pai realmente queria me mostrar. No cofre, havia uma carta. A carta que meu pai deixara, com a verdade que eu ainda não sabia, com a chave para todo o mistério. Mas ao abrir a carta, não foi o que encontrei que me fez cair em choque. Foi o que ela dizia. Luana, a herança que você tem não é só financeira. Você tem direito ao que meu irmão, seu tio, sempre tentou esconder de você. Ele foi quem realmente construiu sua fortuna. O segredo está na sua verdadeira origem. Você é filha de João, mas sua verdadeira herança não está nos bens que ele deixou, mas no legado da nossa família. As palavras explodiram em minha mente como uma bomba. O que isso significava? O que estava por trás dessa revelação? Eu não sabia ao certo, mas uma coisa ficou clara. Meu tio, alguém que eu nunca tinha ouvido falar, estava por trás de tudo isso. Eu estava prestes a desvendar um segredo que, até então, parecia impossível. E, enquanto a revelação se formava, percebi que nada mais seria como antes. Eu estava em choque. As palavras da carta ecoavam em minha mente, e a revelação me atingia com a força de um vendaval. Meu tio, alguém que eu nunca soubera da existência, tinha uma ligação direta com a fortuna de meu pai, e eu agora era parte de algo muito maior. A herança de 1,5 milhão que Augusto e Larissa tanto queriam não era nada comparada ao legado que eu estava prestes a descobrir. Mas o que isso significava? E por que meu pai esconderia isso de mim?
A carta, porém, não oferecia respostas completas. Ela falava de um segredo oculto, algo que envolvia meu tio e uma parte da minha família da qual eu nunca havia ouvido falar. Mas onde ele estava? Por que nunca soubera de sua existência? O peso dessa descoberta era imenso. Eu sabia que não podia contar a ninguém, pelo menos não até entender o que estava acontecendo. Augusto e Larissa já estavam em cima de mim, tentando pressionar para que eu tomasse uma decisão. E o pior, agora eu estava envolvida em algo que ia muito além do dinheiro. A verdade estava se revelando em pedaços, e eu não sabia onde isso me levaria. Decidi voltar ao advogado. Ele parecia a única pessoa em quem eu poderia confiar nesse momento. Quando entrei em seu escritório, ele me observou com um olhar grave, quase como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Luana, você realmente está preparada para isso? Ele perguntou com seriedade. O que você encontrou não é apenas sobre a herança. Isso é mais profundo do que imagina. Eu olhei para ele, com a mente ainda confusa. Eu não entendo. O que meu pai estava tentando me dizer? Por que esconder isso? E quem é esse tio? O advogado suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para algo importante. O tio de que sua carta fala, ele foi uma parte fundamental da fortuna de seu pai. João, seu pai, construiu muito do que tem, mas tudo foi feito com o apoio do irmão, que você nunca conheceu. Mas seu tio, ele foi o responsável por manter esse segredo. Por que ele fez isso? Eu não sei. Talvez fosse por proteção, talvez por medo. Medo? Eu repeti, sentindo a confusão tomar conta de mim. Medo de quê? Ele hesitou antes de responder. Medo do que o dinheiro pode fazer com as pessoas, Luana. Às vezes, as pessoas preferem viver com a mentira do que enfrentar a verdade. Mas agora você está no centro disso. E se você quer entender completamente, você precisará encontrar seu tio. Aquelas palavras, mais do que nunca, pareciam um caminho a ser seguido. Eu não sabia onde ele estava ou quem ele realmente era, mas algo me dizia que esse homem tinha a chave para tudo. Ele era o elo perdido que explicaria a origem de toda a confusão, de todo o segredo. Mas antes que eu pudesse falar mais, o telefone tocou. Era Augusto. Luana, onde você está? Estamos preocupados com você. Você está fazendo escolhas erradas. Esse negócio com a herança pode destruir tudo. Você não precisa disso. Só temos a preocupação de te ajudar. Havia algo em sua voz, uma mistura de preocupação e pressa, como se ele soubesse que a verdade estava muito mais perto do que ele gostaria. Eu podia sentir que ele estava se aproximando, pressionando, tentando me desestabilizar. Augusto, eu não tenho tempo para discutir isso com você agora. Respondi, tentando manter a calma. Eu estou indo atrás de respostas. E você, Larissa, não tem o direito de tomar nada de mim. Eu sabia que estava jogando um jogo perigoso. As peças estavam se movendo, e eu era apenas uma jogadora tentando entender qual era o movimento certo. Augusto e Larissa estavam desesperados, mas eu também tinha um objetivo. Eu precisava encontrar esse tio, descobrir mais sobre ele, e finalmente entender por que meu pai manteve o segredo por tanto tempo. Ao sair do escritório do advogado, tomei uma decisão. Ia atrás de todas as pistas que meu pai deixara, mesmo que isso me levasse a lugares desconhecidos e a confrontos inevitáveis. Eu não tinha escolha. A verdade era minha única arma. De volta à minha casa, o clima estava tenso. Larissa não demorou a aparecer, desta vez acompanhada de Augusto. Eles estavam começando a se preocupar, e isso se refletia em suas expressões e palavras. Não era mais uma conversa amigável. Luana, você precisa entender que essa luta vai te destruir, disse Larissa com um olhar penetrante. Não vale a pena. A herança está sendo compartilhada entre todos. Você deveria se acalmar e aceitar a parte que te cabe. Eu não vou aceitar nada. A herança é minha por direito, mas não é só disso que estou atrás. Eu quero a verdade. E eu vou atrás dela,
com ou sem a ajuda de vocês. A tensão no ar aumentava, mas não era a hora de voltar atrás. Eu estava mais determinada do que nunca. As peças estavam se encaixando, e eu sabia que logo, muito em breve, tudo o que eu buscava viria à tona. O segredo da minha família estava prestes a ser revelado, e a verdade, mesmo que dolorosa, me libertaria. Eu não sabia o que mais estava por trás desse mistério, mas estava disposta a descobrir. O caminho à frente estava turvo, mas não havia como voltar atrás. Eu já estava envolvida em algo muito maior do que eu imaginava, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, embora não da forma que eu esperava. Cada revelação me deixava mais intrigada, mas também mais determinada. Eu precisava entender o que havia acontecido, o que meu pai e meu tio estavam escondendo. Não sabia se isso traria paz ou mais dor, mas estava decidida a encarar o que fosse. No dia seguinte, segui para o endereço que estava na carta, com o cofre e a revelação sobre meu tio. Mas algo não estava certo. Quando cheguei lá, encontrei o local vazio, como se alguém já tivesse se antecipado e retirado tudo. O que significava aquilo? Havia algo errado com aquela história toda, mas não sabia o quê. A sensação de estar sendo vigiada crescia a cada passo que eu dava, e não conseguia mais ignorar o desconforto que me invadia. Foi quando recebi uma ligação do advogado. Sua voz estava grave, e parecia que ele sabia mais do que havia me contado até aquele momento. Luana, você precisa voltar para casa. Há algo que você precisa saber. Algo que vai mudar tudo o que você pensava saber sobre sua família. Ele disse, com uma urgência que me deixou nervosa. Eu encontrei algo mais nos registros do testamento. Algo que estava escondido. E o seu tio? Bem, ele tem uma conexão direta com o seu marido. Meu coração parou por um momento. O que isso significava? Augusto, meu próprio marido, estava envolvido nisso? Ele sabia mais do que estava deixando transparecer? Sem pensar duas vezes, voltei correndo para casa. Quando cheguei, encontrei Larissa e Augusto, como sempre, esperando por mim. O olhar de Augusto era diferente, mais sombrio do que antes. Larissa, por sua vez, estava quase impaciente. Você está fazendo tudo errado, Luana, Larissa disse sem rodeios. O que está tentando fazer com a herança? Não vai conseguir. Você nunca vai entender o que realmente está acontecendo aqui. Eu a ignorei, meus olhos fixos em Augusto. O advogado me disse que você sabe mais do que está dizendo. O que você e meu tio estão escondendo? Ele parecia hesitar por um segundo, mas logo sua expressão se endureceu. Você não sabe o que está falando, Luana. Eu só estou tentando proteger você, a nós. Você não entende o que está em jogo aqui. Foi então que a verdade me atingiu, com a força de um golpe. Meu marido estava envolvido no segredo que eu estava tentando desvendar. Ele sabia o que estava em jogo e tinha agido em segredo com meu tio para manipular a herança. O que eu mais temia estava acontecendo. Ele e Larissa estavam jogando um jogo sujo para ficar com tudo. Eu não vou deixar vocês me usarem, Augusto. Eu sou mais forte do que você imagina, respondi, com a voz firme, embora meu corpo estivesse tremendo por dentro. Agora eu sei o que vocês estão fazendo, e isso vai acabar aqui. Mas o que eu não sabia era que a verdadeira revelação estava prestes a vir à tona. O advogado havia encontrado um documento secreto, algo que confirmava que meu pai havia feito algo impensável para proteger o que restava da sua fortuna. Ao longo de sua vida, ele havia mantido um segredo doloroso. Ele sabia da traição de Augusto e Larissa. Meu pai sabia que a ambição de Augusto era tamanha que ele iria fazer qualquer coisa para obter o que não era seu. Eu não sabia como meu pai soubera disso, mas o fato era que ele já havia tomado medidas para garantir que a herança não caísse nas mãos erradas. Ele havia deixado tudo para mim, e não apenas em bens materiais, mas em uma verdade que eu precisaria encontrar para libertar a mim mesma e a minha família. Você sabia? Não sabia, Augusto? Eu perguntei, olhando-o nos olhos. Você sabia de tudo.
do meu tio, do que meu pai estava escondendo. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar a verdade. Ele sabia que tudo estava prestes a se desfazer. E foi aí que a última peça se encaixou. O que meu pai realmente queria era que eu ficasse com a herança, não por causa do dinheiro, mas para me proteger do que Augusto e Larissa estavam tentando fazer. Ele havia protegido seu legado de uma maneira que eu nem sequer imaginei. No final, a justiça prevaleceu. Com a ajuda do advogado, consegui desmascarar a farsa que Augusto e Larissa estavam tentando criar. Eles foram confrontados com a verdade, e tudo o que haviam feito para me manipular e controlar se desfez. A herança que me restou não era apenas de bens materiais, mas de uma verdade que me libertou. Eu finalmente consegui encontrar a paz. O dinheiro, no final das contas, não era o mais importante. O mais importante era saber que meu pai tinha me deixado um legado de coragem e honestidade. E com isso, fui capaz de recomeçar minha vida, sem mais mentiras e sem mais manipulações. Eu estava pronta para seguir em frente, sozinha, mas mais forte do que nunca. Eu era livre, finalmente. E no final, foi isso que realmente importou.